Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na capital e também no interior do Acre. Boa noite para minha amiga Socorro, né, que está aqui com a gente do comercial. Né? Socorro Alencar. Obrigado pela visita. Temos aqui o apoio da Purifique, melhor da água alcalina para você, e também da Newmag, que representa aqui no Acre os colchões Confortmag. Não só os colchões magnéticos, travesseiros, almofadas, cadeiras, uma linha de produtos que realmente é uma linha completa para melhorar a sua qualidade de vida. Não só a sua e da sua família, dos seus amigos, tá bom? Eu gosto de compartilhar as coisas boas aqui. Também do Supermercados Araújo, né, a maior rede de supermercados do Acre, também do Araújo Mix. Tenho o prazer de conversar agora com o pastor Afonso Geber, ele é líder da igreja do Evangelho Quadrangular, segundo distrito. Nós vamos falar de um assunto aqui da mais alta importância, ele vai falar com a gente agora. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Fazia algum tempo que a gente não se encontrava aqui no Boa Noite, né? Só tem vindo algumas vezes aí, várias vezes, mas no programa de debate. No Tribuna Livre, com o Narciso, com o Osmir, o Astério, toda a turma. Né? É isso? É, certo. Afinal de contas, pastor, o que significa na prática o realinhamento dos planetas? Boa noite a todos, que a paz de Deus, que excede todo o pensamento, seja sobre todos nós. Aliás, o alinhamento, né? O alinhamento, né, dos planetas. Na realidade, Muniz, o alinhamento dos planetas, do que acontecerá no dia 23 de setembro, da forma em que vai estar alinhado, é a única vez provado pela ciência que irá acontecer da forma que acontecerá dia 23, em 7.200 anos. Então, o alinhamento dos planetas são palavras proféticas e tudo está sob o poder de Deus. Deus é quem controla o universo, né? O jardim de Deus são as galáxias e as constelações, e Deus fala a Israel através do seu sinal maior, que é a lua, de qual estabelece dias, meses, anos, jubileu, séculos e milênio. E sobre o alinhamento dos planetas, isso semelhante, não da forma em que vai acontecer, aconteceu no nascimento de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach judeu, e aconteceu também quando Deus separou Abraão para que Abraão saísse de sua parentela e de sua terra e fosse para uma terra que Deus haveria de dar a ele e a sua descendência no futuro que lhe convinha. Só abrindo um parênteses aí, se eu explicasse melhor isso aí, por que criaram criaram, na verdade, um rebaixamento de planetas? O caso do rebaixamento é algo... Foi rebaixado para a segunda divisão. Plutão. Singular. Virou Plutínio. É que, na realidade, quando João viu os planetas, ele ainda não tinha denominação de planetas, né? E ele fala estrelas, porque todos os planetas são estrelas errantes também, né? São estrelas errantes. Ele continua como planeta, mas planeta anão. Pequeno. Não é mais Plutão. Não passa como... Não está no aumentativo. Mas aí os outros ainda são considerados, inclusive esses que irão estar alinhados no dia 23 de setembro. Só que não houve ascensão, né? Nenhum planeta subiu no ano seguinte. Nenhum. E aí, graças a Deus, que a Terra é o único planeta que, conforme a Bíblia, ele é habitável, né? Graças a Deus por isso que Deus criou esse planeta maravilhoso em que nós, humanos, estamos a destruir. Mas, Muniz, Deus sempre, ao seu povo, aos judeus, Deus sempre manifestou algo assim em mostrar a lua, sobre a lua. E pelo sol e os planetas, Deus fala à terra, ao mundo, né? E tanto que as festas judaicas, elas são estabelecidas sempre nos calendários lunares. E os judeus têm várias festas, mas tem
7 festas peculiares, né? Que são 5 maiores, né? Mas 7 festas peculiares, que é a Páscoa, em comemoração à saída dos judeus do Egito. Aí vem a festa dos pães asmo, né? Vem a festa das primícias e vem a festa de Pentecostes. Essas 4 festas são as primeiras festas em comemoração à sua saída do Egito. A festa da Páscoa é a festa em comemoração à passar da terra da escravidão para a terra da libertação. Pães asmo foram quando eles comeram pão sem fermentos, que foi um dia após, que também a Páscoa é comemorada entre nós o dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados. O verdadeiro Cordeiro, né? Morreu pelos nossos pecados. Pães asmo foi comemorado um dia que fala de trigo. O trigo que foi enterrado. Jesus morreu e foi enterrado, né? E primícias. Primícia é porque ele ressuscitou ao 3º dia. E esta festa das primícias, ela se estende até o Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. E a igreja, no sentido da nossa dispensação, na dispensação da graça, nesses 2017, né, anos que vivemos, 2017 anos, nós comemoramos essa festa, porque nós ainda estamos no Pentecostes. O Pentecostes é a criação da igreja, nós ainda somos a igreja. Mas a igreja, desde Pentecostes, que a igreja não participa de festa, e nem Deus determinou que os judeus continuassem fazendo essas festas. Porque de Jesus para cá é outra dispensação. Então, os judeus que não se converteram continuam fazendo essas festas. E qual é a importância do Ramadã nessa história toda? O Ramadã é outra história, não tem nada a ver com a gente, vai lá por muçulmano. Isso. É porque é tudo distorcido, inclusive eles também esperam esse acontecimento agora do dia 23, esperando o surgimento do seu Messias. Mais para o islamismo, né? Mais Mas eles, assim, eles têm uma comemoração muito rígida, né? Na realidade, o Senhor Jesus disse que muitos dos filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles cumprem cabalmente, são muito religiosos. Isso. São muito religiosos. Muito. É porque não entendem que em Cristo Jesus nós não somos escravos de religião, mas somos livres para adorar o Senhor do caminho, porque Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele. Tá. Já que o senhor está aqui, a importância da sua opinião é legal para nós aqui, porque o senhor é uma pessoa muito inteligente e muito atualizada em todos os assuntos. O senhor falou com relação ao sistema solar e tal, o alinhamento de 5 planetas. São 9 ao todo, se levarmos em conta que o rebaixamento não foi total, né, de Plutão. Foi parcial. Por isso que não houve uma ascendência de nenhum. Enquanto estão rebaixando alguns, estão achando outros e querem nominá-los como planetas. Verdade. Bom, mas o Sol continua sendo o astro-rei. O astro-rei, porque ele é uma estrela de 5ª grandeza e o mais próximo da Terra. Nós vivemos sobre o sistema solar, né? O sistema solar. E o Sol está sofrendo nos últimos dias várias transformações. Inclusive, dia 6, o Sol teve 2 grandes explosões. A primeira delas, talvez uma das maiores em muitos séculos. E dia 10, outra explosão. Então, o Sol também está sofrendo transformações. E o Sol também, do que nós estamos falando, ele é o principal originador do alinhamento dos planetas, pois os planetas rodam ao redor do Sol, fazendo o seu movimento de translação, e em volta de si mesmo fazendo um movimento de rotação. E aí, nesse sentido, é que João, em Apocalipse capítulo 12, ele viu a constelação de Virgem, uma mulher vestida do Sol, pois o Sol está cobrindo ela, e viu o alinhamento dos planetas. E Júpiter, dentro da constelação de Virgem, como se fosse no ventre, pronto para nascer. Esse acontecimento também se deu na vinda do Senhor Jesus,
Quando Jesus foi anunciado no Antigo Testamento aos judeus, que era o povo que tinha a luz de Deus para poder abençoar a terra, e eles falharam, eles sabiam disso. Eles sabiam que uma virgem ia conceber e dar luz a um filho, o filho seria a geração de Davi, que seria o rei dos reis, o senhor dos senhores, nasceria em Belém, a estrela estaria apontando para e dando o lugar ideal. Israel sabia disso, mas não se precaveu, foi descrente. Nesse sentido, os magos do Oriente, que é uma história que a gente precisa saber por que eles sabiam, na realidade foi uns ensinamentos dados na Babilônia por Daniel, que eles preservaram há vários séculos, e aí, quando eles viram, eles saíram em direção à estrela para ver o rei nascido. É tanto que quando ele chegou em Israel, procurou o rei, e Herodes disse que não sabia, e se ele soubesse, viesse lhe contar, porque ele também queria adorar o rei. Conversa, ele queria exterminá-lo. Como ele fez? Depois ele baixou um decreto determinando que todas as crianças do sexo masculino, até 2 anos de idade, fossem mortos. E aí seus súditos, soldado, o exército, foi e assassinou as crianças que tinham menos de 2 anos em todo Israel. Legal. Agora, qual é, na sua opinião, pastor, a importância para nós aqui na Terra desse alinhamento dos planetas? Nós precisamos... Repito, não são de todos os planetas, não. São de 5, né? Na realidade, se nós formos contar que João viu como estrela, e agora nós sabemos, são todos eles, né? Que nós, na realidade, são todos eles que nós conhecemos. Agora, os 5 principais, o maior deles, o principal, é Júpiter. Júpiter é o rei dos planetas, né? E a estrela Régulo é a estrela rei. E elas, como estiveram alinhadas no tempo do Senhor Jesus Cristo, com Júpiter e Saturno, primeiro com Saturno e depois com Júpiter, por isso que ela demorou, ficou aparecendo a logomarca original, a primeira da TV Rio Branco, ela nos lembra o Anel de Saturno. O Anel de Saturno. E aí, nós olhando isso, nós temos a capacidade de entender que a estrela passou muitos dias, pois os magos que saíram do Oriente passaram cerca de 45 dias viajando pela estrela. E quando chegou em Belém, encontraram o recém-nascido, né? O menino Jesus, por direção da estrela. E essa estrela... A estrela guia. Esse alinhamento semelhante, eu não estou dizendo como vai acontecer dia 23 de setembro, Muniz? Jamais aconteceu. Jamais aconteceu. Agora, todas as vezes que aconteceu... Não é uma história parecida com os cometas? Não. O que mais acontece com o Sol e a Lua? Os eclipses? Eclipses, não, mas tem algo a ver. Eu vou já explicar isso aí. Toda vez que isso acontecer... Não, eu digo assim, em relação a períodos. A períodos, isso. Coloca lá, por gentileza, Neto, aquele gráficozinho lá, só para a gente contextualizar melhor aqui, por gentileza. Pode ir, pastor. Vamos lá. E toda vez que isso aconteceu, o alinhamento semelhante, porque no alinhamento de Jesus, Júpiter estava na constelação de Leão. Jesus, Leão, da tribo de Judá, o rei. Isso. Só explicando melhor aí esse gráfico aí. No nosso caso, vai aparecer agora para nascer o homem do iníquo. Vamos lá. Aqui a nossa esquerda do visor, ali, como fosse uma substituição. Sai quem, entra quem. A sobe nossa quem, desce quem. Esquerda do visor. Aconteceram 4 luas de sangue, ó. Aquelas primeiras ali. Ali foi quando Deus escolheu Abraão. Se você ver lá embaixo, vai ter Abraão, Isaac, Jacó, a descendência e os hebreus. Aí 2000 anos depois, apareceu ali a estrela, lá em cima, você pode ver a segunda estrela. Da esquerda do visor para a direita, vamos lá. Estrela de Belém. As 4 luas de sangue também apareceram. E aí Jesus nasceu em uma delas. Aí depois Jesus viveu 30 anos, 33 anos e foi crucificado. Lá onde está aquela cruz. Aí, com isso, de Jesus para nós, passou 2000 anos, cerca, aproximadamente 1.800 a 2.000 anos de Abraão antes de Jesus. E de Jesus até nós,
2.000 anos. É importante notarmos que nós vivemos no calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário mudado. Roma mudou esse calendário. Os judeus vivem pelo calendário de Deus, que é o calendário lunar. O calendário lunar de Deus, na realidade, hoje, esse mês, nós estamos findando o 6º milênio judaico. O 6º milênio judaico, para entrarmos no 7º milênio. Por favor, volta lá. O 7º milênio. Aí, na entrada do 7º milênio, cumpre-se mais 2.000 anos. Se nós formos olhar de Jesus a Abraão, ou de Abraão a Jesus, dá 2.000 anos, cerca de 2.000 anos. E se nós formos olhar do nascimento de Jesus, a segunda estrela ali, até a terceira, que vai aparecer dia 23, dá mais 2.000 anos. E se nós contarmos com os 2.000 anos antes do dilúvio, dá 6.000 anos. Então, os judeus estão entrando no novo milênio. E sempre que acontece de 2 em 2.000 anos, tem a mudança dispensacional. Antes de Abraão, antes de Noé, vamos dizer assim, era a dispensação antediluviana. Depois do dilúvio até Jesus foi a dispensação da lei. De Jesus até nós, Muniz, é a dispensação da graça. Nós vivemos sobre a dispensação da graça, a dispensação do Pentecostes, a dispensação do Espírito Santo, que é um favor que Deus nos dá, porque nós não merecemos, mas pelo seu amor Ele nos proporciona essa graça de Deus, claro, para poder nos salvar, nos dar a vida eterna. Aí, se nós formos olhar, dia 23 de setembro no gráfico, acontecerá a outra manifestação, a última nesse top. E aí, isso vai causar a mudança da dispensação. Nós vamos entrar no 7º milênio, que é o 7º milênio sabático, que nós acreditamos, quem estuda a Bíblia, estou falando, quem estuda a Bíblia e quem tem a revelação dos judeus messiânicos, não é os judeus que querem o monte do templo, porque quem quer o monte do templo são os judeus não messiânicos, né? O nosso templo é o templo celestial. E aí, os judeus querem isso, eles vão proporcionar, desencadear aí um conflito muito grande, pois o monte do templo está nas mãos dos principais inimigos dos judeus. O senhor falou que esse era um assunto que a gente teria que ter mais tempo. Ter mais tempo. Muita coisa nos chama a atenção, o tempo acabou, mas só para fixar melhor, calendário gregoriano, que o senhor se refere, sim, em homenagem ao Papa Gregório VIII. Isso, ele mudou. Que montou uma equipe para corrigir o que ele chama de distorção com relação à data da primavera. Então ele desfez o que vinha no calendário juliano. Daqui a pouco vai aparecer alguém para mudar isso aí também. Isso. Vai, aí certo. E na realidade ele mudou. E os judeus não mudam. A época da primavera vai assistir 10 dias de. Isso, porque. A mais ou para menos. Até porque a festa das primícias e Pentecostes foi na primavera. A partir de. Aí essas festas são 1582. Isso. Aí tem que estudar muito para. Aí ele mudou muito isso aí. Aí ele enterrou por 3 anos, né? Ele enterrou por 3 anos. E aí o calendário de Deus é o calendário que ele estabeleceu aos seus filhos, judeus, que é o calendário lunar, o calendário hebraico. Foi um prazer, pastor. Deus abençoe. Muito boa entrevista. Acho que foi bastante esclarecedora. Amém. A gente terá mais tempo depois para dar uma sequência nisso aí, deixar o pessoal mais atualizado, tá bom? Tá bom. Falamos de religião, astronomia, geografia e tudo mais, né? Isso. Depois do intervalo a gente volta com outra entrevista não menos importante para você. São apenas 2 minutos. Até já.